O som dos saltos caros ecoava pelo mármore frio do edifício em Madrid, como se cada passo carregasse o peso da arrogância. Eram 7h30 da manhã, quando Eduardo Salvatierra, um dos advogados mais temidos da capital, atravessou o saguão do prédio sem sequer olhar para os lados. O terno italiano impecável, o relógio suíço cintilando sobre as luzes e o olhar apressado denunciavam o tipo de homem que ele se tornara. Alguém que acreditava ter vencido a vida e esquecido o que era ser humano. "Bom dia, senhor Eduardo", disse Miguel, o porteiro, com um sorriso simples e sincero. Eduardo sequer respondeu. Apenas lançou um olhar rápido, como quem observa uma sombra, e seguiu até o elevador. O som do botão sendo pressionado ecoou seco, cortando o ar como uma ofensa disfarçada em silêncio. Miguel, um homem de 62 anos, de rosto cansado e mãos marcadas pelo tempo, abaixou os olhos, mas não perdeu a ternura. Era um daqueles homens que, apesar de tudo, ainda acreditavam na bondade, mesmo quando ela não vinha. "Deus te abençoe, doutor", murmurou baixinho, mais para si mesmo do que para ser ouvido. No 17º andar, Eduardo era recebido por uma equipe que o reverenciava como se fosse um rei. O escritório, Salvatierra e Associados, tinha vista panorâmica da cidade. Do alto, ele via os telhados antigos, os sinos das igrejas e as vielas que jamais voltou a percorrer desde que deixara o bairro pobre onde crescera. Naquele dia, ele se preparava para o caso mais importante da carreira: defender um magnata acusado de corrupção e desvio de fundos públicos. Eduardo não acreditava em justiça. Acreditava em poder, influência e em saber manipular as palavras certas. Enquanto revisava os documentos, um assistente comentou: "Dizem que esse caso pode te colocar entre os mais ricos da Espanha, doutor." Eduardo sorriu com o canto da boca. "Dinheiro é só consequência. O que eu quero é respeito." Mas o respeito que ele buscava era o mesmo que negava a todos à sua volta. Naquele mesmo edifício onde trabalhava, Miguel limpava o chão de joelhos, recolhendo lixo e escutando as risadas que vinham dos andares de cima. De vez em quando, ele olhava para o crucifixo pendurado no pescoço e sussurrava: "Senhor, perdoa estes que acham que estão por cima. Um dia todos voltam ao mesmo chão." Naquela noite, uma chuva forte caiu sobre Madrid. Eduardo saiu do escritório tarde, com a mente cheia de cálculos e contratos. Ao passar pelo saguão, viu Miguel tentando proteger a entrada com baldes para conter a água que escorria pelo teto. "Você devia cuidar melhor desse prédio", resmungou Eduardo impaciente. Miguel levantou o rosto e respondeu com calma: "Faço o que posso, senhor. O resto é com Deus." Eduardo bufou e saiu sem olhar para trás. Mas algo estranho aconteceu na manhã seguinte. Quando chegou ao trabalho, o edifício estava cercado. Ambulâncias, viaturas e gente chorando. Um curto-circuito havia causado um incêndio no subsolo, e o primeiro a notar o fogo e tirar dezenas de pessoas antes que fosse tarde fora Miguel, o porteiro que ele tanto desprezava. Eduardo ficou imóvel diante da cena. O homem humilde, sujo de fuligem e com os olhos marejados, havia arriscado a própria vida para salvar a dos outros. E pela primeira vez, Eduardo sentiu algo que não sabia explicar. Não era culpa. Ainda. Era algo mais profundo. Um incômodo na alma. O advogado que sempre acreditou poder comprar tudo estava prestes a descobrir que a verdade, às vezes, é o único preço que o dinheiro não paga. O Hospital San Rafael estava cheio naquela manhã. O cheiro de desinfetante se misturava ao murmúrio de passos apressados e orações baixas. Em um dos quartos, Miguel repousava, com o rosto coberto de curativos e as mãos enfaixadas. As queimaduras leves nos braços denunciavam o quanto ele havia se arriscado. Do lado de fora, os colegas de trabalho se reuniam em silêncio. Alguns comentavam o heroísmo do porteiro, outros lamentavam nunca tê-lo notado antes. Eduardo observava de longe, sem saber exatamente o que fazer. Algo nele havia mudado, mas ele não queria admitir. O
O advogado frio e calculista que todos conheciam agora encarava um espelho invisível. A imagem de Miguel entrando no prédio em chamas não saía da cabeça dele. Por que alguém tão simples faria isso por pessoas que mal o cumprimentavam? Naquela tarde, Eduardo decidiu visitá-lo. Entrou no quarto com passos lentos, sem o brilho arrogante que costumava carregar. Miguel, de olhos fechados, abriu um leve sorriso assim que ouviu o som dos sapatos no piso. "Achei que o senhor não gostava de hospitá-la", disse ele com a voz fraca, mas serena. Eduardo hesitou, puxou uma cadeira e respondeu: "Eu vim agradecer. Dizem que o senhor salvou muita gente." Miguel olhou para ele sem julgamento. "Fiz o que qualquer pessoa de fé faria." "De fé?" Eduardo soltou uma risada curta, amarga. "A fé não apaga incêndios." "Não, doutor, mas ela faz a gente entrar no fogo quando é preciso." As palavras simples de Miguel atravessaram Eduardo como uma verdade antiga. Ele desviou o olhar desconfortável. Não estava acostumado a ser confrontado por alguém que não tivesse diploma, fortuna ou status. "O senhor acredita mesmo que Deus se importa com essas coisas? Com prédios, contratos, advogados?" Miguel fechou os olhos por um instante e respondeu com calma: "Deus se importa com o que o dinheiro não compra, doutor. E o senhor parece que esqueceu disso." Eduardo ficou em silêncio. Era como se cada palavra ecoasse dentro dele, desmontando as muralhas que ergueu ao longo dos anos. Ele se levantou, murmurou um "melhore logo" e saiu. Mas o som daquela voz continuava dentro dele. Nos dias seguintes, algo começou a ruir. O caso milionário que o consagraria começou a desmoronar. Provas sumiam, testemunhas se contradiziam e, de repente, uma denúncia anônima foi entregue à promotoria. Eduardo Salvatierra estava envolvido num esquema de propina com o mesmo magnata que defendia. A notícia se espalhou como fogo. Os jornais estamparam sua foto com a legenda: "Advogado da elite sob investigação por corrupção e desvio de fundos públicos." Naquela noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, ele olhou pela janela e viu Madrid iluminada. Bela, distante, indiferente. Pegou um copo de uísque, mas não conseguiu beber. O reflexo no vidro assustou. Era como se ele enxergasse pela primeira vez o vazio nos próprios olhos. "Deus se importa com o que o dinheiro não compra?" A voz de Miguel ecoava de novo. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Eduardo voltou ao hospital. Encontrou o quarto vazio. Uma enfermeira o informou: "O senhor Miguel recebeu alta ontem. Disse que voltaria a trabalhar assim que pudesse. Um homem incrível." Eduardo agradeceu e desceu até o saguão. O porteiro já estava lá, com um uniforme um pouco gasto e o mesmo sorriso sereno. "Achei que o senhor ainda estivesse se recuperando", disse Eduardo. "Algumas dores ficam, mas a vida continua." "O senhor também está bem?" Eduardo respirou fundo e pela primeira vez ele olhou para aquele homem nos olhos com sinceridade. "Não, Miguel. Não estou." Miguel apenas assentou. "Então talvez seja a hora de começar a ficar." 2 dias depois, o nome de Eduardo Salvatierra dominava os noticiários. As manchetes gritavam nas televisões dos cafés, nas rádios e nas ruas de Madrid. Advogado de bilionário é investigado por corrupção e falsificação de provas. O homem que antes atravessava os corredores com soberba, agora se via andando escondido, de cabeça baixa, com o terno amassado e os olhos fundos. Seu telefone não parava de tocar, mas não eram clientes. Eram repórteres, promotores e antigos colegas tentando se distanciar antes que a mancha se espalhasse. "O senhor precisa de um advogado, Salvatierra", dissera o sócio principal, desligando em seguida. Eduardo estava só. E o silêncio da solidão é cruel para quem sempre teve um mundo aos pés. Naquela noite, ele caminhou pelas ruas chuvosas de Madrid sem rumo. O guarda-chuva quebrado, o vento frio batendo no rosto e um vazio no peito que o álcool não preenchia mais. Passou diante da igreja de San Nicolás, um templo antigo, com as portas abertas e uma vela tramilando na entrada. Por um instante ele parou. Ouviu o som distante de um coral
e pela primeira vez em anos sentiu vontade de entrar. Mas não entrou. O orgulho ainda segurava os seus passos. Voltou ao prédio onde morava, agora evitado pelos vizinhos. O segurança o cumprimentou de forma fria e pela primeira vez ele entendeu o peso de ser ignorado. No dia seguinte, o destino bateu à porta. 2 viaturas estacionaram diante de seu apartamento. Senhor Eduardo Salvatierra, você está sendo intimado para depor sobre o caso Del Valle Corporation. Ele não reagiu. Apenas colocou o casaco e desceu as escadas. No saguão, Miguel estava lá. Como sempre, firme, discreto e com o mesmo sorriso sereno. Vai ser um dia difícil, doutor? Perguntou ele, percebendo o semblante abatido. Eduardo forçou um sorriso. Quando voltou ao prédio, encharcado e cansado, lá estava o porteiro, com uma garrafa térmica nas mãos. Trouxe café, doutor. Dizem que ajuda a pensar melhor. Eduardo aceitou, sem forças para recusar. Por que o senhor se importa comigo, depois de tudo o que eu já disse? Miguel deu de ombros. Porque um dia eu também fui arrogante, e alguém me estendeu a mão. Quando a gente entende a dor, é mais fácil perdoar. Eduardo ficou em silêncio. Aquele homem, que ele tratou como invisível, agora era sua única fonte de paz. Os dias seguintes foram um golpe atrás do outro. O apartamento de luxo foi confiscado. O carro apreendido. As contas bloqueadas. Eduardo se mudou para um pequeno quarto alugado, na periferia. E foi lá, entre paredes descascadas e uma cama simples, que começou a entender o que Miguel queria dizer. Certa manhã, ouviu batidas na porta. Era Miguel, com uma sacola de mantimentos e o mesmo sorriso calmo. Soube do que aconteceu. Vim ver se o senhor precisa de alguma coisa. Eduardo olhou para o chão. Não sei nem o que dizer. Diga obrigado. O resto, a vida vai te ensinar. E assim, começou uma amizade improvável. Um bilionário arruinado e um porteiro que nada tinha, mas carregava o que mais importava: fé e paz interior. O advogado que um dia humilhou o homem simples, agora se via sendo sustentado por sua generosidade. E o que parecia o fim, começava, lentamente, a se transformar em redenção. Os dias seguintes se arrastaram lentos como o vento frio que atravessava as janelas do pequeno quarto onde Eduardo agora vivia. O homem, que antes tomava decisões que valiam milhões, agora se via contando moedas para comprar pão e café. Cada manhã era um espelho de tudo que havia perdido: o luxo, o respeito, o nome. Mas, curiosamente, também começava a ver o que havia ganhado: o silêncio. E nele, algo que não sentia há muito tempo: paz. Miguel passou a visitá-lo com frequência, sempre com o mesmo jeito tranquilo, a voz mansa e as palavras que pareciam vir de um lugar mais alto. Certa tarde, ao vê-lo sentado no chão, cercado de papéis e documentos rasgados, Miguel perguntou: ainda tentando provar que é inocente? Eduardo suspirou, com os olhos cansados. Não, entendendo em que momento deixei de ser justo. Miguel se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele. A justiça não é o que o tribunal decide, doutor. É o que a gente carrega dentro. Às vezes, ela dorme, até que a vida acorda a gente. Essas palavras ecoaram fundo. Eduardo olhou para o crucifixo simples pendurado no pescoço de Miguel. Lembrou-se de quando zombava de pessoas assim, de fé, de simplicidade, de coração leve. Agora, eram essas mesmas pessoas que lhe ensinavam a continuar respirando. Nos dias que seguiram, Miguel o levou até o bairro onde morava. Uma comunidade simples, cheia de crianças brincando na rua e vizinhos que se cumprimentavam pelo nome. Lá, Eduardo conheceu Luzia, a esposa de Miguel,
e percebeu que, apesar da pobreza, havia algo diferente naquela casa: alegria. Um jantar simples, pão caseiro e risadas sinceras. Era tudo o que ele nunca teve, mesmo cercado de ouro. Como o Senhor consegue viver assim, com tão pouco, e parecer tão completo? Perguntou Eduardo, observando aquele lar modesto. Miguel sorriu. Porque aprendi a ter muito quando entendi que o essencial não se compra. Eduardo baixou a cabeça. E eu perdi tudo porque pensei que o essencial era o que se comprava. Luzia olhou para ele com ternura. Nem tudo está perdido, senhor Eduardo. O ouro some, mas o caráter pode ser limpo, se o Senhor deixar a vida lavar. Essas palavras foram como água sobre pedra seca. Eduardo começou a ajudar Miguel em pequenos reparos no prédio, algo impensável meses antes. Aprendeu a carregar caixas, limpar o chão, cumprimentar os moradores. No início, os vizinhos cochichavam. Olha lá o advogado que caiu. Mas com o tempo, começaram a ver algo mudar em seus olhos. Não havia mais arrogância. Havia gratidão. Certa manhã, enquanto limpavam o hall de entrada, Miguel disse: Sabe, doutor, quando o senhor chegou aqui, eu orei para que a vida te mostrasse o que eu vi no fogo. Eduardo parou, curioso. O que viu? Miguel olhou para o alto e respondeu com serenidade: Vi a Deus queimando meu medo e salvando minha fé. O silêncio que seguiu foi sagrado. Eduardo olhou para o amigo e percebeu. Talvez esse fosse o verdadeiro sentido da justiça. Não castigar, mas purificar. Algumas semanas depois, uma carta chegou ao pequeno apartamento. Era uma intimação. A data do julgamento final havia sido marcada. Eduardo seria ouvido pela última vez antes da sentença. Mas, ao contrário do que imaginava, ele não sentiu medo. Havia algo diferente pulsando dentro dele. Uma mistura de paz e rendição. Na noite anterior ao julgamento, ele foi até a pequena igreja de San Nicolás. As velas tremulavam diante do altar, e o cheiro de incenso enchia o ar. Eduardo ajoelhou-se. Não pediu riqueza, nem absolvição. Pediu apenas forças para aceitar a verdade, qualquer que fosse. Miguel estava ali, em silêncio, sentado nos últimos bancos. Observava o homem que um dia zombava da fé, agora de joelhos, e sorriu. Ao sair, Eduardo disse apenas: Se eu tivesse ouvido você antes, teria me poupado de tanta dor. Miguel respondeu: Às vezes, doutor, a dor é o único idioma que o orgulho entende. Naquela manhã, o céu de Madrid estava cinza, pesado, como se pressentisse o peso das decisões que seriam tomadas. Eduardo ajeitou o paletó gasto diante do espelho rachado do quarto. O mesmo reflexo que antes exibia vaidade, agora mostrava apenas serenidade. Não havia mais o advogado de renome. Havia um homem, simples, marcado, desperto. Miguel esperava na calçada. Trazia nas mãos um pequeno crucifixo de madeira. Leve com o Senhor, disse ele estendendo o amuleto. Não para se proteger, mas para se lembrar do que aprendeu. Eduardo o segurou firme. Obrigado, Miguel. Seja o que for, estou pronto. O tribunal estava cheio. Jornalistas, ex-colegas e até antigos clientes se aglomeravam curiosos. Todos queriam ver a queda completa do homem que um dia parecia intocável. Quando ele entrou, os cochichos começaram. Mas Eduardo não desviou o olhar. Caminhou até o banco dos réus, sentou-se e respirou fundo. O juiz o observava com expressão severa. O promotor, com um leve sorriso de quem acredita na vitória antecipada. Senhor Eduardo Salazar, esta é sua última oportunidade de se pronunciar. O senhor insiste em alegar inocente? O silêncio tomou a sala. Eduardo se levantou, olhou ao redor e, pela primeira vez, não defendeu sua reputação. Defendeu sua alma. Excelência, eu não sei mais se sou inocente.
Um murmúrio correu entre os presentes. Mas sei que durante muitos anos defendi causas erradas por vaidade, menti por ego e pisei em pessoas que só queriam respeito. Se o que está em julgamento aqui é o homem que eu fui, então sim, sou culpado. Culpado de achar que dinheiro substitui caráter. Culpado de acreditar que justiça era uma arma e não uma cura. A juíza o observava atentamente. Eduardo continuou com a voz firme. Mas aprendi algo. Aprendi com quem menos imaginei. Com o homem que eu humilhei e que mesmo assim me estendeu a mão. O porteiro deste prédio, Miguel. Ele me mostrou que o valor de um homem está no que ele faz quando ninguém o aplaude. Os olhos do promotor vacilaram. A plateia, antes fria, agora ouvia em silêncio. Por isso, não peço absolvição. Peço apenas a chance de começar do zero, não para provar nada ao mundo, mas para devolver à vida o bem que eu roubei dela. Ele se sentou. Miguel, do fundo da sala, enxugou uma lágrima. O juiz pediu um intervalo para deliberação. Eduardo permaneceu imóvel, olhando para o crucifixo que segurava entre os dedos. Por dentro, sentia uma estranha paz. Não importava o resultado. Algo nele já estava liberto. Quando o tribunal voltou à sessão, todos ficaram em silêncio. O juiz pigarreou e anunciou: após a análise das novas provas apresentadas e da conduta do réu nos últimos meses, este tribunal considera improcedentes as acusações principais. Entretanto, o senhor Eduardo Salazar será condenado a... Fui. Hoje só sou mais um ajudante. A mulher sorriu. Pois saiba que esse ajudante conseguiu alimento para minha família esta semana. E isso é mais importante do que qualquer processo ganho. Ele ficou sem palavras. Pela primeira vez em anos, alguém o agradecia não pelo que ele tinha, mas pelo que ele fazia. Os dias se tornaram semanas. Eduardo aprendeu a ouvir histórias de vícios, perdas, sonhos e recomeços. Cada rosto lhe lembrava algo que ele havia esquecido. A vida não é uma disputa, é um aprendizado. Certa tarde, enquanto organizava documentos no abrigo, Miguel apareceu. Vim ver se o senhor estava mesmo trabalhando, brincou rindo. Eduardo largou a caneta e o abraçou. Nunca pensei que varrer o chão me faria sentir tão limpo por dentro. Miguel deu uma risada rouca. É que às vezes, Deus precisa nos colocar de joelhos para ensinar a andar direito. Os dois sentaram-se num banco de concreto em frente ao centro. O sol se punha sobre os telhados velhos de Madrid, tingindo o céu de dourado. Eduardo olhou para o horizonte e confessou: passei a vida lutando para ser alguém que os outros respeitassem. Agora só quero ser alguém que o próprio Deus olhe e diga: ele entendeu. Miguel assentiu. E já está entendendo. O resto vem com o tempo. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a oferecer consultoria jurídica gratuita às famílias do bairro. Ajudava imigrantes a regularizar documentos, defendia idosos contra despejos, orientava jovens que haviam perdido a esperança. O mesmo talento que um dia serviu à vaidade, agora se tornava ferramenta de justiça verdadeira. Uma tarde, um jovem africano chamado Samuel apareceu desesperado. O patrão o havia demitido sem pagar e ainda o ameaçava com deportação. Eduardo passou a noite inteira preparando uma defesa. Ao amanhecer, levou o caso ao tribunal. Desta vez não vestia terno de grife, mas um simples casaco de lã. E quando falou diante do juiz, sua voz não tinha mais arrogância, tinha propósito. Excelência, este homem não pede piedade, pede apenas o que é justo. O silêncio que seguiu foi pesado, respeitoso. O juiz concedeu a causa a Samuel. Ao sair, o rapaz o abraçou chorando. O senhor é um anjo, disse ele. Eduardo sorriu. Não, só alguém que finalmente aprendeu a ouvir o coração antes das leis. Naquela noite, ao voltar para casa, ele caminhou pelas ruas molhadas de Madrid.
As luzes refletiam nas poças d'água e o vento frio trazia o cheiro de pão fresco das padarias. Pela primeira vez, sentiu-se parte da cidade, não acima dela. Pegou o crucifixo de Miguel no bolso, olhou para o céu e murmurou: Obrigado, Deus. Se era disso que eu precisava para entender o que é justiça, eu aceito. O sino de uma igreja próxima ecoou, e naquele som, Eduardo percebeu que o julgamento havia acabado, o dele e o do mundo. O advogado que um dia humilhou um porteiro, agora se tornava o defensor silencioso de todos os que foram humilhados. Era uma manhã fria quando Eduardo decidiu voltar àquele prédio. O mesmo edifício de mármore e vidro, onde anos antes ele havia humilhado um homem que só queria fazer o próprio trabalho. O mesmo saguão onde sua voz arrogante ecoava como sentença sobre alguém mais digno do que ele imaginava. O coração batia acelerado. O terno estava gasto, o rosto cansado, mas o olhar, aquele olhar que um dia refletia soberba, agora carregava paz. Ao atravessar a porta giratória, o segurança o olhou com surpresa. Posso ajudar, senhor? Eduardo respirou fundo. Sim, gostaria de falar com o porteiro, Miguel. O segurança hesitou, coçou a cabeça e respondeu com voz baixa. O senhor não sabia? O Miguel não trabalha mais aqui. O mundo pareceu parar por um instante. Eduardo sentiu o chão ceder sob seus pés. Como assim? Onde ele está? Ouvi dizer que ele ficou doente há alguns meses. Está num lar de idosos, perto de Alcalá de Henares. Agradeceu com o coração apertado. Naquele mesmo dia pegou o trem para Alcalá de Henares. Durante o trajeto, via as paisagens da Espanha passarem pela janela. Oliveiras, campos dourados e vilas antigas. Tudo parecia lhe lembrar o tempo que ele havia perdido tentando ser alguém que os outros admirassem. Quando chegou, o lar era simples. O cheiro de lavanda misturado ao de sopa quente o fez lembrar dos domingos com sua mãe, lembrança que há muito havia silenciado em nome da ambição. Uma enfermeira o conduziu até um quarto pequeno, iluminado por uma janela aberta. Ali, deitado em uma cama, estava Miguel. Mais magro, o cabelo já completamente branco, mas o mesmo semblante sereno. Eduardo se aproximou devagar. Miguel, a voz saiu embargada. O velho porteiro abriu os olhos e, ao reconhecê-lo, sorriu com uma ternura inesperada. Ora, ora! O advogado orgulhoso veio visitar um velho porteiro? Que milagre é esse? Eduardo se ajoelhou ao lado da cama. Não é milagre, Miguel. É arrependimento. Vim pedir perdão por tudo. Eu te humilhei, te tratei como se fosse menor, mas o menor era eu. O velho observou em silêncio por alguns segundos, até que uma lágrima escorreu por seu rosto. Você aprendeu, não é? Perguntou com voz trêmula. Eduardo assentiu. Com você, com a vida, com Deus. O velho estendeu a mão fraca e a pousou sobre a dele. Eu te perdoei no mesmo dia, Eduardo, porque vi em seus olhos que aquele homem que me gritou não era mau, era apenas vazio. O silêncio que seguiu foi cheio de paz. Lá fora, os sinos da igreja local tocaram. O vento entrava pela janela, trazendo o perfume das flores do jardim. Era como se o tempo, por um instante, tivesse parado para testemunhar aquele reencontro. Eduardo, com os olhos marejados, tirou o crucifixo do bolso, o mesmo que Miguel lhe havia dado quando foi preso. Colocou-o sobre o peito do velho. Esse pertence a você. Foi o seu gesto que me salvou. Mas Miguel apenas sorriu. Não, Eduardo. Agora é seu, porque foi você quem o fez brilhar de novo. Por um momento ficaram ali, em silêncio, duas almas tão diferentes, agora unidas pela mesma verdade. O perdão é o maior dos milagres. Antes de sair, Miguel o chamou mais uma vez. Eduardo! Sim? Sabe o que mais me doeu naquele dia? Não foi o que você disse. Foi ver que você não acreditava em nada além de si mesmo. Mas agora eu vejo fé nos seus olhos. Eduardo sorriu com lágrimas caindo livremente. Obrigado, meu amigo, por ter acreditado em mim quando nem eu acreditava mais.
Ao deixar o lar, o sol já se punha sobre os campos de Alcalá de Henares. As sombras se estendiam sobre o chão e o vento frio soprava suave como se levasse o peso de anos. Eduardo parou por um instante, olhou para o horizonte e murmurou: "Agora eu entendo. O verdadeiro tribunal sempre foi o da consciência." Naquele fim de tarde, ele não era mais o advogado temido, era apenas um homem, finalmente livre. 2 dias depois da visita, Eduardo recebeu uma ligação do lar de idosos. A voz da enfermeira era doce, mas carregava aquela serenidade triste que antecede uma notícia inevitável. "Senhor Eduardo, o Miguel partiu desta manhã. Foi tranquilo. Ele pediu que o senhor fosse avisado." O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Eduardo olhou pela janela do pequeno apartamento. A chuva fina descia sobre Madrid, transformando as ruas em espelhos. Não chorou de repente. Apenas fechou os olhos e deixou o som da chuva preencher o vazio. Ele finalmente descansou. Na tarde seguinte, viajou novamente até Alcalá de Henares. O velório era simples, com flores brancas e um crucifixo de madeira ao centro. Poucas pessoas estavam ali. Alguns antigos vizinhos, 2 funcionários do prédio e ele. Eduardo ficou parado diante do caixão, com a cabeça baixa e sussurrou: "Você me ensinou mais do que todos os livros de direito juntos." Depois da cerimônia, a diretora do lar se aproximou com um envelope amarelado nas mãos. "Miguel deixou isso para o senhor. Pediu que entregássemos pessoalmente." Eduardo segurou o envelope com cuidado. O papel era antigo, com a caligrafia firme, simples, mas cheia de alma. Abriu devagar e começou a ler. "Meu amigo Eduardo, se você está lendo esta carta, é porque meu tempo por aqui terminou, e o seu recomeçou. Lembra quando me chamou de insignificante? Pois é. Eu também me senti assim por muitos anos, até entender que Deus escreve as linhas mais lindas com as pessoas que o mundo tenta apagar. Eu vi em você algo que você nem enxergava, um coração justo, preso dentro de uma prisão de orgulho. Agora que você é livre, quero te pedir uma última coisa. Use o seu dom não para vencer causas, mas para vencer injustiças. Pegue o que aprendeu e leve até aqueles que não têm voz. Ensine outros advogados a servirem, não a dominarem. E quando o mundo tentar lhe lembrar do homem que você foi, sorria, porque até as feridas podem se tornar testemunhos. Com carinho, Miguel." Eduardo terminou a leitura com as mãos trêmulas. As palavras... Certa noite, após encerrar o expediente, Eduardo olhou para o símbolo e murmurou: "Você venceu, velho amigo." Um vento leve atravessou a sala, balançando as cortinas. A chama da vela sobre a mesa tremulou, projetando sombras suaves nas paredes. Por um instante, ele sentiu algo diferente, uma presença calma, familiar. E no mais profundo do seu coração, ouviu uma voz que parecia sussurrar: "Eu te disse, o menor pode ensinar o maior." Eduardo fechou os olhos e sorriu. Não havia medo nem arrependimento, apenas gratidão. Naquela noite, dormiu com a alma em paz. E quando o sol nasceu sobre Madrid, tingindo os prédios de ouro, o Instituto Miguel abriu suas portas para mais um dia de justiça, silenciosa, humana e eterna. 2 anos haviam se passado desde que o Instituto Miguel de Justiça Humana abrira suas portas. O pequeno escritório havia se tornado um refúgio para os que não tinham voz: imigrantes, idosos, trabalhadores, mães solteiras. Eduardo agora caminhava pelos corredores com passos serenos, cumprimentando os jovens advogados que treinava pessoalmente. A vida, enfim, tinha encontrado equilíbrio. Mas numa manhã de inverno, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que ele não ouvia havia anos. "Senhor Eduardo Salazar? Aqui é o Tribunal de Madrid. Temos um caso que acreditamos que o senhor deveria ver." Ele franziu o senho. "De que se trata?" "De uma acusação de corrupção contra um dos juízes que o condenou." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. O coração de Eduardo acelerou. O passado que ele pensava ter deixado para trás voltava agora com força. Na manhã seguinte, vestiu seu terno simples. Nada de luxo, apenas dignidade. Chegou ao tribunal com passos firmes. Os mesmos degraus, um mesmo saguão, mas outro homem.
Quando entrou na sala, viu rostos conhecidos, promotores, jornalistas, advogados antigos. No centro, sentado à mesa dos réus, estava o juiz Álvaro Romeiro, o homem que um dia zombara de sua fé e dissera: "A justiça não tem espaço para lágrimas, senhor Salazar." Agora, o juiz estava cabisbaixo, com os olhos cansados e o semblante derrotado. Eduardo se aproximou devagar. Foi então que o promotor o chamou. "Doutor Salazar, o senhor foi convidado como advogado de defesa indicado pelo Conselho Público. O réu solicitou o seu nome." Ele ficou paralisado. "Ele pediu meu nome?" O promotor assentiu. "Sim, diz que só confiaria em um homem que sabe que é ser julgado injustamente." O mundo pareceu girar. Eduardo olhou para o juiz, que agora o observava com lágrimas contidas. "Senhor Salazar", começou o homem com voz trêmula, "fui duro com o senhor, fui arrogante, e hoje o destino me trouxe aqui, do outro lado da mesa." Eduardo se sentou lentamente. O coração pesava. O homem que o humilhou agora pedia sua ajuda. Durante o julgamento, Eduardo ouviu as acusações. O juiz era acusado de falsificar documentos e receber propina. Mas conforme as provas surgiam, Eduardo percebia inconsistências, coisas que não batiam, detalhes estranhos. Algo dentro dele dizia que havia mais por trás daquela história. Passou noites revisando arquivos, conversando com testemunhas, vasculhando registros antigos, até que enfim descobriu a verdade. Álvaro havia sido traído pelos próprios colegas, usados como bode expiatório por um esquema maior dentro do sistema. O mesmo sistema que já havia destruído tantas vidas, inclusive a dele. No dia da audiência final, Eduardo levantou-se diante do tribunal lotado. "Excelência, senhores jurados", começou com voz firme. "A justiça é um espelho, e um espelho só reflete o que está diante dele. Hoje, o que vemos aqui não é apenas um homem acusado, mas um sistema que se alimenta da própria corrupção." Os murmúrios tomaram a sala. Eduardo continuou: "Este homem que um dia me julgou com dureza, agora sente o peso da mesma injustiça. E eu, que um dia o odiei, aprendi com a dor que a vingança não liberta, só prolonga as correntes." Fez uma pausa e olhou para o juiz, que chorava em silêncio. "Por isso, não estou aqui para punir ninguém. Estou aqui para provar que o perdão também é uma forma de justiça." O público ficou em silêncio absoluto, até o promotor baixou a cabeça, emocionado. O juiz-presidente da sessão respirou fundo antes de anunciar: "Diante das provas apresentadas e das falhas no processo, o tribunal declara o réu inocente." O som do martelo ecoou e o juiz Álvaro desabou em trilhos. Levantou-se, se aproximou de Eduardo e com a voz embargada disse: "Não sei como agradecer. Você me salvou." Eduardo o encarou e respondeu com serenidade: "Não fui eu. Foi o mesmo Deus que um dia você duvidou e que nunca deixou de acreditar em mim." Os dois se abraçaram diante de todos. Os repórteres registraram a cena e naquele instante algo mudou no tribunal. Pela primeira vez, a compaixão foi a verdadeira sentença. O inverno em Madrid deu lugar a uma primavera suave. O sol iluminava os prédios antigos e o som dos sinos ecoava longe, misturado ao riso das crianças nas praças. O Instituto Miguel agora tinha 3 sedes espalhadas pela Espanha e atendia centenas de pessoas todos os meses. Eduardo não buscava fama, apenas paz, e ela, enfim, havia encontrado morada em seu coração. Naquela manhã de domingo, ele caminhava no parque com um pequeno buquê de flores nas mãos. O destino o levava para o mesmo lugar onde tudo começara, o velho cemitério de Lavapés, onde Miguel, o porteiro, descansava. O portão rangeu ao se abrir. O vento soprava leve, trazendo o perfume das flores recém-brotadas. Eduardo parou diante da lápide simples, de pedra clara, onde estava gravado: "Miguel Ramírez, a verdadeira justiça está em amar." Ele se ajoelhou devagar, colocou as flores sobre a sepultura e ficou em silêncio por alguns instantes. Os olhos marejaram e um sorriso doce escapou. "Você tinha razão, velho amigo. A justiça não está nos tribunais, está nas mãos que ajudam, nas palavras que curam." Fechou os olhos. O vento aumentou e por um breve instante ele sentiu algo diferente, como se alguém tivesse tocado seu ombro. Virou-se devagar, mas não havia ninguém. Apenas o som suave das folhas e o brilho do sol filtrando-se entre as árvores.
De repente ouvi um farfalhar atrás das flores. Um menino de uns 8 anos apareceu, com roupas simples e um olhar curioso. Senhor, o senhor é o Dr. Salazar? Perguntou timidamente. Eduardo sorriu. Sim, sou eu. Quem é você, pequeno? O garoto estendeu uma carta amarelada. Minha mãe pediu para entregar. Ela disse que era do senhor Miguel. Disse que um dia o senhor voltaria aqui. Eduardo franziu o senho e pegou um envelope com as mãos trêmulas. A caligrafia era antiga, mas inconfundível. Era de Miguel. O coração dele disparou. Abriu devagar e leu. Eduardo, se estás lendo esta carta, é porque o destino cumpriu o seu curso. Sei que um dia entenderás que a justiça não é uma sentença, é um caminho. Um dia o mesmo tribunal que te condenou vai te ouvir, e nesse dia tua alma será livre. E quando isso acontecer, não te esqueças de voltar aqui, porque estarei ao teu lado sorrindo, como sempre estive. Teu amigo, Miguel. As lágrimas rolaram silêncios. Eduardo levou a carta ao peito, incapaz de conter o choro. O garoto observava sem entender direito, mas com um brilho no olhar, o mesmo brilho que Miguel tinha quando falava de fé. Eduardo enxugou os olhos e perguntou: Como é o nome da sua mãe, garoto? Lucia Ramires, senhor. Ela disse que o senhor ajudou muita gente, que o Miguel ficaria feliz. Eduardo sentiu um arrepio. Lucia, o mesmo nome da filha que Miguel havia perdido anos antes. Olhou para o garoto com ternura. E o seu nome? O garoto riu, mostrando os dentes de leite. Miguel Ramires, senhor. Miguel Ramires Júnior. Por um instante, o tempo parou. O coração de Eduardo se apertou e os olhos se encheram novamente. O garoto carregava o mesmo olhar doce, a mesma serenidade. Era como se o universo tivesse devolvido Miguel à vida através da inocência daquele garoto. Eduardo respirou fundo, com a voz embargada. Sabe, Miguel, acho que o seu nome foi o maior presente que o mundo poderia me dar. O garoto riu inocente e correu de volta para o portão, deixando Eduardo sozinho diante da lápide. Mas naquele instante, ele não se sentia mais só. O vento voltou a soprar e ele teve a sensação nítida de ouvir uma voz suave, como um sussurro que vinha de longe. Agora você entende, meu amigo. Eduardo sorriu, de olhos fechados, e respondeu ao vento. Sim, Miguel. Agora eu entendo. Levantou-se, guardou a carta no bolso e caminhou em direção à luz do entardecer. Atrás dele, o reflexo do sol iluminava a lápide, como se uma aura dourada a envolvesse. E naquele instante, entre o céu e a terra, entre a justiça e o perdão, uma alma finalmente encontrou descanso. Meses depois, uma placa foi colocada na entrada do Instituto Miguel, fundado em memória de Miguel Ramires, porque a justiça sem compaixão é apenas poder. Eduardo passou o resto dos seus dias ensinando jovens advogados a defender não apenas causas, mas corações. E cada vez que olhava para o retrato de Miguel pendurado na parede, ele lembrava que ninguém é pequeno demais para mudar o destino de alguém. Há histórias que não nascem para entreter, mas para despertar. Histórias que cruzam o caminho entre o orgulho e a humildade, entre o poder e o perdão, e quando se cruzam, quando um coração endurecido encontra um olhar puro, o mundo muda, mesmo que ninguém perceba. Miguel e Eduardo não foram apenas dois homens, Foram dois destinos entrelaçados por algo maior do que a justiça humana. A justiça divina. Aquela que não se escreve com leis, mas com gestos. A câmera mostra o retrato de Miguel emoldurado na parede do instituto e a voz do narrador continua. Às vezes, o universo precisa derrubar nossos muros para mostrar o que há do outro lado. Eduardo acreditava que a lei era o topo, mas Miguel mostrou que a compaixão é o verdadeiro cume da justiça. E talvez seja por isso que a vida o fez passar pela dor, não para puni-lo, mas para purificá-lo. A maior riqueza que um homem pode ter é o bem que ele deixa quando parte. Miguel partiu, mas sua fé ficou. Ficou no menino que carrega seu nome, no advogado que mudou de alma, e em cada pessoa que aprendeu que o perdão é a forma mais nobre de justiça. Pausa. Música cresce, emocionante. Então, se um dia alguém rir da sua fé, da sua bondade ou da sua esperança, não baixe a cabeça. Continue caminhando,
Porque quem ri de você hoje pode ser o mesmo que um dia vai precisar das suas mãos para se levantar. E que essa história te lembre que nenhum ato de amor é em vão. Deus vê o que o mundo ignora. E mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra um jeito de se levantar. Se essa história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Inscreva-se no canal e compartilhe, porque o mundo precisa de mais histórias assim.